Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai subir lá em cima. Talvez vocês achem que a gente tem tudo planejadinho, mas na verdade não. Na verdade a gente não faz ideia como subir lá em cima. Tudo que a gente fez foi olhar no Google Earth o caminho, e a Suíça tem um aplicativo chamado Swiss Topo, que é um site que tu tem ali várias caminhadas, parada de ônibus, tudo em relação a passeio, hiking, ônibus, trem. E nesse aplicativo a gente viu que supostamente tem uma trilha que sobe ali por onde tem aquelas casas. Só que a gente tem que ir lá para descobrir se é isso mesmo. E se esse é o primeiro vídeo que tu tá assistindo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ângelo e nesse canal a gente fala muito sobre a Suíça. E esse é o primeiro vídeo de muitos que a gente vai fazer, meio estilo aventura, mostrando o que a Suíça tem a te oferecer em termos de lazer. Isso que tu tá vendo nesse exato momento é o nosso maior desafio, que é o sol indo embora, porque agora é 1h30 e a gente já não tem mais sol por causa da montanha. E tá ficando realmente bem frio, como tu pode ver agora, é inverno aqui. E aqui na Suíça existe uma cultura de hiking muito grande, então muitas vezes tu vai estar subindo uma montanha, fazendo um hiking, quando de repente, do nada, um senhor de 70 anos passa correndo na tua frente enquanto tu tá lá morto, cansado, sem forças. Isso é uma coisa positiva, claro, mas também tem um ponto negativo disso que, querendo ou não, muitas pessoas acabam literalmente morrendo fazendo hiking. E inclusive, ano passado, durante o verão, eu lembro de ter visto várias notícias de pessoas que estavam fazendo hiking aqui em Ticino e acabaram caindo da montanha, tipo, literalmente caindo assim da montanha. Por isso que a gente veio equipado com um kit de primeiros socorros. Aqui tem muitas casas feitas de pedra, né, por motivos óbvios, porque tem pedra pra caramba aqui. E, inclusive, né, falando da questão de acidentes ali e tudo, é muito comum na Suíça as pessoas acabarem pegando uma carona de helicóptero quando tem algum problema. E, se eu não me engano, existe uma pesquisa que eu vi ano passado, tem uma empresa específica da Suíça desse transporte de helicópteros e uma em cada 8 pessoas já usaram esse serviço aqui na Suíça. E tu já usou um helicóptero? Não, ainda não. Mas eu tinha um colega na minha empresa passada que ele tava fazendo paragliding e ele caiu, sei lá, uns 30 metros de altura porque uma daquelas máquinas de neve das pistas de esqui acertou ele, ele quebrou as duas pernas. Ele foi socorrido de helicóptero também, ele tem um vídeo, tá muito louco. A gente sabe que o agro no Brasil é forte, mas a gente tem que admitir que o pessoal conseguir criar cabra, conseguir criar vaca, ovelha, aqui na Suíça, no meio dessas montanhas também, é muito louvável, né? Será que é por aqui? Eu tô bem em dúvida do que fazer. Pra cá com certeza não é. Eu acho que o caminho certo é lá pelo meio daquela casa. A gente tecnicamente chegou meio que como se fosse no fim do bagulho. Ó, aqui tá dizendo que tem algum lugar depois da casa que a gente entra. Ah, vem cá. Eu sei onde é. Eu acho que a gente tem que subir aqui, ó. Normalmente esses desenhos, eles falam a direção da trilha que tu tá seguindo. Isso é só pra tanto. Acabamos de chegar no nosso primeiro checkpoint. Pô, dá pra chamar isso de um checkpoint, não dá? Claro que dá. A gente pode gravar um outro take pra, se a gente não chegar lá em cima, a gente finge que aqui é o topo. Mas na verdade aqui não é o topo, olha lá. Tem uma árvore aqui, mas tem muita coisa pra subir ainda. E como vocês podem ver, já não tem mais sol. Tá ficando bem frio, bem rápido. Vamos lá. É um pouco íngreme. Tá difícil aí? Oh, eu tenho a impressão que aquela lá é muito maior que essa daqui. Eu vou segurar aqui um pouco pra mostrar como é que é, pra você ter noção do quão íngreme é. Tá, então, vai bem na mão aí, por favor. Olha, por que será que tem um monte de gente que morre caindo da montanha? Vai, rapidinho.
Ó, aqui tá meio... Ai, ai. Ah, no mínimo bonito. Vai olhando onde tu pisa. Eu acho que a gente chegou. Pô, no fim? Eu acho que a gente tá seguindo o caminho errado. De novo. Não acredito. A gente seguiu um caminho errado por muito tempo, vocês não têm noção. Aí, se a gente só se enfiar aqui no meio dos matos, ó. Pô, galera. Não, calma aí, não pode ser. Pera aí. Ah, eu acho que segue por ali, ó. Ah, que foto legal. Peraí, deixa eu tirar uma foto tua aqui. Bom, a gente vai parar de gravar porque a gente vai tentar ir por ali. Se você estiver percebendo que o vídeo tá acabando, provavelmente quer dizer que o desfecho não foi muito bom. Vamos ver. Conseguimos. Não estamos no topo ainda, mas dá pra ver que tá quase, né? Tamo cansado. Demais, vocês não têm noção. Com certeza o ar aqui é mais rarefeito, não é possível. Bom, essa parte aqui, como dá pra ver, é cheio de folha e tem que prestar bastante atenção porque às vezes embaixo das folhas tem uns buracos, tem umas pedras. A folha por si só, ela deixa bem mais escorregadio. E a gente acha que ali em cima tem uma cabana. É que assim, aqui na Suíça, o que acontece, pelo menos aqui em Ticino, não tenho certeza em relação aos outros cantões, tem uns lugares que eles chamam de cabanas, né? Que são cabanas que tu pode ir lá e dormir por um preço muito acessível, assim, tipo 10 francos por aí, 15. Tu só precisa levar tuas coisas, não tem nada e é bem de boa, tu entra e fica. É meio compartilhado, então se tiver alguém lá já, tu provavelmente vai ter que compartilhar. Aqui pra cima parecia que tinha uma casa ali, pode ser que seja uma cabana, pode ser que não, meio íngreme aqui. É, pra cá. Vamos lá, estamos a caminho. E às 13h30, se a gente não chegar até a tal dessa cabana aí, a gente vai acabar voltando porque senão fica escuro, fica meio perigoso de seguir caminho. E aí, Ângelo, vamos ficar nessa cabana? Isso aqui é a casa de alguém, não dá pra ficar ali. Infelizmente. Cara, como é que será que eles constroem, né? Tem até painel solar. Ah, verdade. Vamos seguir. Vamos lá, galera. A gente vai subir até o topo ali e ligou pra uma cabana que tem ali pra cima. Ali pra cima não, lá pra cima. E Longe. o cara falou que tá aberto. Aí assim, se a gente subir aqui em cima e ver que é mais plano, talvez a gente arrisque caminhar mais umas 2 horas de noite, daí mais ou menos. Não vai ser bem de noite, mas vai ser escuro até essa cabana. Porque a gente tem comida, a gente precisa ter churrasco, tem bateria, tem a bateria portátil. Se a gente estiver falando muita besteira, é provavelmente falta de oxigênio no cérebro. Porque tá muito frio. Quer dizer, tá muito alto. É. Não tá bem no topo. Vamos lá. Pô, aqui é muito legal. Mais um checkpoint. Ah, a seta tá pra lá. Vamos lá então. Ó, Meu ali, Deus, tá muito longe. aqui talvez seja plano, que daí é o que a gente vai dar uma olhada agora. Tipo, ali tá mostrando 8 horas, mas 8 horas é contornando, né? Só que olha só. 8 horas. Se a gente der uma olhada aqui. Não é plano nada. Não é nem um pouco plano. Vamos voltar pra casa. Tu acha? Sim, a gente pode subir até o topo ali e daí a gente começa a voltar. Porque olha onde tá o sol na montanha, tá indo embora. Vamos seguir. Vamos lá. Não deu pra filmar, mas acabou de passar 2 alces, eu não sei o nome exato, aqui correndo sim por nós. Numa reviravolta histórica, quando a gente tinha decidido voltar, depois de ver aqueles bichos lá, né, que só eu vi, na verdade, mas eu vi. A gente descobriu uma cidadezinha e tinha uma placa ali atrás chamando de Pian. O nome da cabana que a gente tava olhando era Pian d'Alpe. Aí assim, no Google não tá marcando ali, no Google tá marcando bem mais pra lá. Só que a questão é, tá cheio de casinha ali. E só de ter esse caminho aqui concretado e essas coisas já é um bom sinal. Sim, tipo assim, porra, a gente tá muito alto, tá ligado? Muito alto. Agora é 10 pras 4. Vai 10 pras 4. Sentimento bom. E assim, a gente tá com bastante bateria, tem a bateria portátil, então se a gente quisesse voltar agora ou daqui a 1 hora, quando tivesse escuro, não teria tanto problema, a gente só teria que ir bem na calma. Então vale a pena pelo menos chegar ali e ver se tem alguém na cidade, o que é aquilo ali, né? Isso aqui é melhor que novela mexicana. Vocês achavam aquela hora lá que a gente ia cair, a gente não caiu, agora a gente já tá vindo pra cá. E é pra isso que serve a vida.
Que massa, na próxima vez tem que ir naquela lá, ó. Cheio de neve. Aí, ó, piano. Ou seja, pra cá é a cabana. E como a gente encontrou esse caminho bem tranquilo, a gente olhou no mapa e viu que tem uma cidadezinha ali. E aquela cidadezinha ali tem uma estrada asfaltada que desce pra Bódio. Então, se tudo der errado, a gente pode chegar aqui de novo, desce pra Bódio. E daí a gente pode, ali de Bódio, pegar um ônibus até em casa. Pausa pro lanche. Estava certo. Por quê? Esse pão velho, emborrachado. Tá parecendo muito suculento agora. Isso aqui que vai nos salvar, imagina quanta energia vai dar. Ali é só o lugar que a gente chegou. Pode me dar o pão velho? Sim. Isso aqui são castanhas. Aquelas que o Ângelo mostrou no vídeo. Elas ficam aqui dentro. A gente acabou de passar pelas casas ali, como se fosse a mini cidade, a vila que a gente tinha visto. Muito silencioso, muito legal. A gente acabou decidindo por não ir na cabana, porque a gente viu que ia demorar e talvez fosse até meio perigoso, porque realmente eu liguei pro cara lá, ele tinha falado que não tinha luz, não tinha água, a gente só tem uma garrafa de água. Talvez a quantidade de comida que a gente tem não seja suficiente, mas a vida é assim, às vezes a gente vai concluir nossos objetivos e às vezes a vida vai colocar um caminho adjacente pra gente e a gente vai descobrir um lugar legal que nem esse daqui. Por exemplo, a Bruna descobriu que ela quer morar na montanha agora, então mesmo que a gente não tenha chegado no destino final, pelo menos a gente descobriu isso. Nosso destino é o caminho. Aqui, esse cara aqui, ele tá plantando neve. Esse cara tá plantando neve, mano. Verdade. Ai, cara, ia ser legal ter uma casinha na montanha, né? Demais, e é tudo de pedra, olha como é lindo. Imagina. E pior que, tipo assim, se o trabalho é remoto e comprar um carro, porque é asfaltado aqui, tá ligado? O asfalto aqui no meio do nada é melhor do que o asfalto médio no Brasil. Tipo, só comprar um carro, comprar uma casinha no meio da montanha, uma Starlink pra garantir internet. Já era. Imagina, a gente podia ter vindo por esse caminho o tempo todo. E É. a gente veio pelo caminho mais difícil. É verdade, porque a gente olhou no mapa depois e viu que aqui... Eu falei antes, né, que termina em Bódio. Ou seja, dava pra ter ido por Bódio e ter caminhado aqui. Pelo menos agora a gente valoriza mais esse caminho aqui, né? É, exato. E da Esse próxima vez pelado que a gente vier, a gente com certeza vai vir por aqui, vai chegar até o finalzinho ali muito mais rápido e a gente só tem que seguir a partir daqui até a cabana Piandal. O objetivo, quando a gente ir pra essa cabana, vai ser de... Quando a gente chegar lá, a gente dorme lá e vai ser muito legal se a gente puder ficar mais um dia, tipo assim, dormir 2 noites lá e a gente pode ficar mais um dia lá e dar uma olhada na volta. Porque... Não é vida sem luz e sem água. E eu sempre quis procurar a gralha de algum veado, um alce. Não sei qual que é a espécie daqui. Um Bambi, é. Só que, claro, tem época pra isso, né? Eu não sei se agora é a época certa ou não. E é lógico que a gente vai filmar, né? Se a gente fizer essa parte 2 aí e chegar até a tal da capana aí que a gente tá fazendo uma propaganda. E aí, é pra ir? Ah, ali ó, capana Piandelal. E agora? E agora? Não, e agora a gente com certeza vai embora, né? Pô, tá muito longe. Eu vi, no Google ela tava mostrando, era muito, muito longe. Não vale a pena. Acho que não vai ser dessa vez. Não, da próxima. Da próxima a gente... Aqui, ó. Esse aqui é o checkpoint. Da próxima vez a gente vai começar o vídeo daqui. Uma dica pra vocês que gostam de aventura. É muito importante ter uma bota. Porque se tu não tem uma bota, tu pode torcer o teu pé e ela te dá mais estabilidade. Tem alguma marca que tu recomenda de bota? Colômbia. Columbia? Legal. Acho que esse aqui é da Colômbia. É, eu acho que sim. Ken, a marca da minha. Ah, Bem essa boa. tua é muito boa. É boa. Não tem nem que ela comprar. E elas são a prova da água também. Bah, vale muito a pena ter uma dessas se tu gosta de aventura. Essa minha aqui, ela é realmente a prova d'água, né? Enquanto não sobe até o cano, não entra água. Pois é, legal. Senhoras e senhores, nosso churrasco. Parabéns. Aí, ó. Esse aí é o churrasco. Tá bem bom, né? Tá meio improvisado, lógico. Até porque a gente fez aqui no meio da trilha. Mas... tá indo. Pô, o pão agora tá... ó. Crocante. Deixa eu ver. Que medo de que caiu o chão.
Tá muito escuro. Ainda bem que a gente trouxe as baterias portáteis, os negócios, porque essa história de quando tá de noite, a lua e as estrelas iluminam, não ilumina nada, meu. Tá Olha, escuro. se a gente tira a lanterna. Não vai chegar nada. Então, traga lanterna. É muita estrela, meu Deus. E agora a gente vai seguir por esse caminho, seja lá onde vai dar, né? A gente acabou de tomar um susto. Sim, dá pra ver o cavalo ali? Não. Pô, mas imagina o barulho que um bicho do tamanho de um cavalo faz. A gente tá em direção ao Bódio, tá cada vez mais frio, cada vez mais escuro, como vocês devem imaginar. E olha que legal que a gente encontrou aqui. É uma máquina de desfibrilador e tem várias pela cidade e tudo, só que eu achei muito legal que a gente tá passando aqui e aí o sensor mostrou. Chegamos na hora, tu viu? Missão cumprida, teve churrasco, praticamente teve o topo. Pô, a gente tava muito no topo do negócio. E agora a gente vai embora. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, então. Se tu curtiu, não esquece de curtir o vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.